Jesus Cristo vai mudar a tua história. É o tema deste vídeo hoje. Eu sou o pastor Reginaldo Pessoa. Desde já quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e já deixar o seu like. O seu like que muito nos ajudará. Jesus vai mudar a tua história. Quero tomar como texto base Gênesis capítulo 41, o verso 52, a parte B do versículo. É a história de José que nós estaremos nesta noite usando como base para esta palavra, que eu tenho certeza que vem de Deus para você, porque depois de ouvir esta mensagem, você vai se conscientizar que Deus tem algo especial para com a tua vida e vai realizar os sonhos que Deus te deu. Disse José, na parte B do versículo do capítulo 41 do livro de Gênesis, e o verso 52, a parte B. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A vida de José, a história de José tem despertado em nós um conhecimento acerca da palavra de Deus muito ímpar. Os mistérios de Deus se revelam nessa história, num relacionamento onde Deus controla a história de um homem, para através deste homem controlar e dirigir a história de uma nação a qual Deus tinha escolhido para ser a nação anunciadora da sua lei, a nação anunciadora das suas verdades, a nação a qual ele prometeu enviar o Messias, ao qual ele prometeu enviar o rei que iria libertar da escravidão do pecado toda a humanidade. Porém, esta nação, ela interpretou de um modo errôneo, esperando um Messias político, mas nós tiramos aqui que o controle de Deus jamais se ateve ou fugiu simplesmente para um problema político, para um Messias político, mas para um Messias a qual o seu reino é muito superior. O seu reino é um reino que vai muito além das nossas imaginações, um reino especial, um reino a qual veio libertar o homem e colocar o homem novamente no lugar devido, criado e desejado, planejado por Deus. José foi o 11º filho de Jacó. No capítulo 35 do livro de Gênesis, Jacó encontra mais uma vez Deus. E Deus diz para Jacó: olha, o teu nome não será mais Jacó, mas será sim Israel. Alguns capítulos antes nós encontramos também quando Jacó desceu ao val de Jaboque, ali ele lutou com um ser, e este ser também proferiu essa bênção. Agora não sei porque no capítulo 35 essa bênção novamente é referida, essa bênção novamente é repetida. E aqui nós entramos porque Jacó estava ali na terra de Canaã. Jacó estava nos dias da sua velhice e seu filho mais novo, José estava com 17 anos. José, filho de Raquel. E o último filho de Raquel é Benjamim. Benjamim, o caçula. Porém, nesse tempo, Jacó olhava para José e via em José uma exclusividade. E amava mais a José do que a seus irmãos, do que a seus outros filhos.
E José, com 17 anos, pastoreava ali com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, os rebanhos da família. Mas quando ele estava com 17 anos, ele teve um sonho. E neste sonho ele sonhou que o seu feixe se levantava e os feixes dos seus irmãos o rodeavam e se inclinavam diante de seu feixe. José, os sonhos que Deus havia dado para José. José contou isto a seus irmãos. Passaram-se mais alguns dias, José sonhou com o sol, José sonhou com a lua, e 11 estrelas se inclinando diante dele. O seu pai o repreendeu, dizendo: será que eu e tua mãe e teus irmãos iremos algum dia inclinarmos diante de ti? E seus irmãos, por causa dos sonhos que José recebia de Deus, por causa dos sonhos de José, seus irmãos o odiavam. Seus irmãos tinham ódio dele, porque diziam que ele se achava exclusivo. Ele se dizia, através de seus sonhos, ser melhor do que os demais. E seus irmãos não queriam a sua companhia, já não falavam com ele. E foi nessas circunstâncias que os irmãos de José foram até Siquém para pastorear as ovelhas nas terras de Siquém. Os rebanhos levaram seus rebanhos até Siquém. E quando eles estavam em Siquém, disse Jacó a José. Israel chamou José e disse: olha, vai até teus irmãos e vê como eles estão. E José, obediente, foi até seus irmãos, mas seus irmãos o tinham como entregador, porque tudo que eles faziam errado, José contava a seu pai. Daí essa desavença sempre entre José e seus irmãos. Mas isso já era um planejar dos sonhos de José. José foi até Siquém, porém no caminho encontrou um viajante. E este viajante disse: teus irmãos não estão em Siquém, eles foram até Dotã, porque eu os vi dizer que eles iam até Dotã. E Jacó foi até Dotã, e seus irmãos o viram de longe. E seus irmãos agora começaram a combinar entre si: olha, lá vem o sonhador, lá vem aquele que tem sonho, lá vem aquele que se acha melhor do que nós. Ele diz que Deus deu sonho para eles. Pois vamos fazer o seguinte: vamos matá-lo. E vamos ver como os sonhos vão se cumprir na sua vida. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, acontece assim comigo e com você. Os sonhos que Deus nos dá, as promessas que Deus nos fez, as promessas que Deus nos faz, o mundo não quer que elas se cumpram. Mas aconteça o que acontecer, as promessas, os sonhos que Deus nos faz sonhar, Ele faz também realizar em nossas vidas. Deus muda a história do homem, porque Deus é aquele que controla toda a história. E quando Deus tem algo de especial, quando Deus tem algo de maravilhoso na vida de um homem, Deus transforma a história deste homem. Deus muda a história, assim como Ele tem mudado a minha, Ele vai continuar mudando a tua história, porque Ele tem algo de especial para conosco. José, quando chegou até seus irmãos, foi despido da sua túnica de exclusividade. E ali, a conselho de Rúben, foi colocado numa cisterna onde havia
animais peçonhentos, bichos peçonhentos, como cobras, serpentes, escorpiões, aranhas. E José foi colocado ali dentro, porque Rubem disse: não seja nossas mãos contra a vida do nosso irmão, tentando o livrar e trazer de volta para seu pai. Mas ele foi colocado ali. Seus irmãos não viram o clamor daquele jovem. E quando foram se alimentar, olharam e viram caravana dos midianitas que vinham trazendo especiarias. E eles resolveram, agora com o conselho de Judá, olha, Rubem era o primeiro filho de Lia, e Judá o quarto filho de Lia, Olha, vamos matar nosso irmão, o sangue dele vai estar em nossas mãos? Não, vamos aproveitar essa caravana de midianitas e vamos vendê-lo como escravo. E assim foi feito. Aquele jovem mimado, aquele jovem que tinha uma túnica de exclusividade, agora foi vendido como escravo. Agora ele foi levado para a terra do Egito. E na escravidão, a vida de José mudou repentinamente, de livre para escravo, de liberto para preso. Agora foi servir, e ali foi adquirido pelo capitão da guarda de Faraó, Potifar, que o levou para até sua residência, e colocando ali, viu que tudo que José colocava a mão prosperava, porque aquele que Deus é com ele, ele pode estar no lugar mais difícil que esteja, no lugar mais tenebroso que esteja, mas Deus é com ele, e tudo que ele colocar a mão prospera. Ou aquele que Deus é com ele, onde ele colocar os pés, a prosperidade está junto. E assim foi com José. Tudo prosperou até que chegar a certo ponto de Potifar colocar ele como responsável por tudo. E a mulher de Potifar, olhando para José, um jovem formoso, novo, desejou. E assim intentou José. Até que a história que nós conhecemos, José fugiu certo dia e deixou a capa em sua mão. E ali ela tomou como armadilha, mentindo, dizendo que José havia intentado contra ela. E quando ela gritou, ele deixou a capa. E Potifar, quando chegou, que ouviu isto da sua própria mulher, ele encerrou José na prisão. A situação de José, o sofrimento de José já não estava bom, mas agora piorou, porque ele foi para a prisão. Mas chegando ali na prisão, o carcereiro achou graças também aos olhos de José, porque José era aquele que Deus era com ele. Não adianta. Aquele que Deus é com ele. Não adianta o mundo se levantar contra os teus sonhos, o mundo se levantar contra você, e por mais que o mundo ou o inimigo queira destruir os teus sonhos, você prospera, porque Deus está com você. Não adianta recebermos tentação, não adianta sermos perseguidos, não adianta sermos desprezados, porque Deus é conosco. Ele muda a nossa história. Ele vai mudar a nossa história. Ele vai mudar a tua história. E José prosperou ali também. Ele tornou-se um coordenador daquela prisão. Ali nada acontecia sem a supervisão ou ordem de José. O carcereiro, na verdade, não cuidava de nada. Tudo era entregue na mão de José.
E foi levado 2 prisioneiros para ali. O copeiro mor de Faraó e o padeiro mor de Faraó também. E após alguns dias que eles estavam ali, de manhã, José olhou para eles e viu uma grande tristeza. José viu uma grande tristeza. E José perguntou para eles: olha, por que vocês estão tristes? E eles contaram: porque nós tivemos um sonho na mesma noite. E José olhou para o copeiro e disse: então, a interpretação é de Deus, conta-me. E o copeiro contou para José o seu sonho. E José interpretou e disse: olha, você daqui a 3 dias, você vai ser restaurado a seu cargo de copeiro. E você vai novamente entregar o copo na mão de Faraó. E quando você chegar lá, se lembre de mim. Quando você estiver bem ali na presença de Faraó, lembra de mim, fala a meu respeito para Faraó, porque eu fui roubado da terra dos hebreus e nada fiz para estar aqui. Então tenha compaixão, lembre-se de mim. Mas a Bíblia relata que o copeiro foi restaurado e se esqueceu de José. E o padeiro, quando viu a interpretação boa, também contou o seu sonho acerca de cesto na sua cabeça e que as aves do céu vinham e comiam sobre aqueles cestos que estavam sobre a sua cabeça. E José disse: os 3 cestos são 3 dias, daqui a 3 dias você vai ser restaurado, mas vai ser morto. E as aves do céu vão comer a tua carne. E assim aconteceu. Mas José foi esquecido. José foi esquecido. 2 anos se passaram. Até o dia do sonho, a época do sonho, já havia se passado 11 anos que José havia sido vendido, cerca de 11 anos. Com mais 2, cerca de 13 para 14 anos, que os acontecimentos, o sofrimento, o treinamento de José, não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, foram anos, vários anos. Porque José, na casa de seu pai, José era inexperiente. Se José tivesse continuado ali na casa de seu pai, certamente ele não iria aprender a administrar outra coisa, a não ser pastorear também. Mas Deus precisava dele ali no Egito para administrar as terras do Egito, para se tornar um grande homem. É assim a escola da vida. Deus permite que às vezes nós passamos por algum momento de sofrimento. Deus permite que nós desçamos até o vale, para que aprendamos a subir o vale. Deus permite que nós chegamos até o lugar mais baixo para aprendermos a olhar para cima e sabermos como sair de lá de baixo até chegar em cima. José era apenas um jovem mimado, mas agora José já estava experiente. Após essas décadas ali de sofrimento, o treinamento forjou em José algo instável, uma fé inabalável. Antes ele sonhava, agora ele interpretava sonhos. E chegou a época que Faraó sonhou. Na mesma noite ele teve um sonho que 7 vacas gordas e bonitas subiam à beira do rio Nilo. Mas após essas 7 vacas gordas e bonitas, 7 vacas magras e feias vinham e consumiam as bonitas e gordas. Mas a sua aparência continuava feia, horrível como antes.
e o mesmo pé, e o mesmo pé com 7 espigas boas e bonitas, cheias, mas depois 7 espigas magras também, que consumia aquelas espigas. E Faraó ficou preocupado. Perdeu o sono e ao acordar-se pela manhã mandou chamar todos os adivinhos e intérpretes e contou o sonho e disse: olha, interpreta o sonho. E eles não interpretaram, não souberam interpretar. Aí o copeiro mor lembrou-se de José. Lembrou-se de José. Ninguém é lembrado pelas coisas boas. O mundo tem a tendência de lembrar só o ruim. As pessoas veem mais o que é o defeito do que a qualidade. Você pode ter 100 virtudes, 99 virtudes vão ser esquecidas. Uma virtude que você falhar um pouquinho, esta será lembrada e as 99 não terão valor. É desta maneira a natureza humana. É desta maneira. É o sistema corrompido que assumiu a natureza humana ali no Éden, no momento da queda. José chegou diante de Faraó, foi levado, se barbeou, porque ele sabia que algo ia acontecer. A sua oportunidade chegara. Ele iria ser levado à presença de Faraó e ele podia contar com Deus, ele podia contar com o Criador, ele podia contar com aquele que o deu sonho e aquele que deu sonho ia dar também as condições de realizar. Eu quero dizer para você, se Deus te deu sonhos, realize-o. Porque se você, escute bem, porque se você não realizar os teus sonhos, alguém vai te contratar para realizar os dele. Se você não realizar os teus sonhos, alguém vai te contratar para realizar os dele. Porém, José disse: é minha oportunidade. Deus vai mudar a minha história. José sabia que Deus estava trabalhando. José sabia os sonhos que Deus tinha lhe dado. José sabia que algo extraordinário ia acontecer. Porque ele sabia que era o trabalhar de Deus. Então descansa, você que me ouve. Não se preocupe com as tempestades, porque após a tempestade vem a bonança. Não se preocupe com a fúria do mar, porque um dia o mar vai também se acalmar. E quando o mar se acalmar, tudo vai ser bonança. A tristeza vai ficar para trás. Sabe por quê? Porque José, ele disse assim, olha, o primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés e disse: este me fez esquecer todos os meus trabalhos e também da casa de meu pai. Ou seja, a vingança não estava no coração de José, não havia ódio. O passado foi cruel, o passado lhe atormentou, o passado lhe fez sofrer, mas José sabia que o futuro era que interessava, porque quando nós olhamos para trás, nós estamos nos atrasando. Se nós ficarmos a viver de lembrança, não iremos ver o futuro. Se nós ficarmos olhando para trás, não vamos ver o que está na frente. Se nós ficamos olhando para as percas, nós não vamos ver para os ganhos que está lá na frente, para as promessas que Deus tem feito na nossa vida. Então olhe para a frente, se lembre que o amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. O amanhã será melhor para aquele que crê em Deus.
para aquele que confia nas promessas, para aquele que Deus deu sonho, para aquele que Deus deu sonho é porque Deus vai realizar e Deus vai transformar a situação para que os sonhos que Deus deu sejam realizados. Se Deus te deu sonhos, realize-os, porque Ele é contigo. Realize-os, porque Ele é contigo. José sabia que tinha que pegar a oportunidade que Deus estava lhe dando. Porque todo o treinamento ele já havia passado. E assim, José foi levado à presença de Faraó. E Faraó contou-lhe os sonhos. E quando Faraó contou-lhe os sonhos, disse José, o sonho é um só. As 7 vacas gordas e bonitas, as 7 vacas magras e feias. Cada 7 vacas são 7 anos. As 7 vacas gordas são 7 anos. As 7 espigas boas, cheias e bonitas são 7 anos. As 7 vacas magras e feias são 7 anos. As 7 espigas feias e horríveis também são 7 anos. 7 anos de fartura vai haver na terra do Egito. 7 anos de fartura. Mas depois virá 7 anos de fome e de escassez. E a fome vai consumir toda a terra do Egito e haverá grande fome. Então põe a Faraó. José aproveitou a oportunidade, aí era o seu sonho. Era a sua vida também que estava em jogo. Põe a Faraó, o homem no qual ele reserve o quinto da colheita, de tudo que haverá durante esses 7 anos na terra do Egito, para que quando chegar a época da fome, 7 anos da fome, a fome esteja no mundo, mas na terra do Egito tem alimento. E José achou bonito. Aliás, Faraó achou bonito o plano, achou bom. E olhou para os seus oficiais e disse: que encontraremos mais entendido do que este, o qual o Espírito de Deus é com ele. É assim mesmo que acontece, aquele que Deus é com ele. Chega a hora do sofrimento acabar, chega a hora do cativeiro mudar. E disse Faraó para José: tu serás o segundo na terra do Egito, após mim, apenas você vai governar. Tudo que você disser, o teu trono só não estará acima do meu, mas tudo no Egito te é entregue, faz isto que falaste. E agora chamou os seus oficiais e mandou aclamar José. A vida de José mudou mais uma vez. Eu vou resumir para que não fique muito extenso, porque já sabemos que a fome chegou até seus irmãos e desceu seus irmãos até a terra de Faraó após os 7 anos de fartura. Seus irmãos ali tiveram e depois trouxeram, quando eles voltaram para casa, o dinheiro estava ali com eles, na boca do saco de cereais de cada um. E quando eles voltaram, porém Simeão já tinha ficado preso, porque José sabia que tinha que reaver, tinha que reconquistar e continuar o livramento que Deus teria que dar para a sua nação. Porque a nação de Israel tinha promessas de Deus e José sabia disso, e para a qual ele foi colocado ali na terra do Egito como governador. Resumindo, na segunda volta, chega também seus irmãos ali, seu pai e o seu irmão mais novo. Todos se inclinam diante de José. Os sonhos de José, aqueles sonhos que Deus havia dado, se cumpriram na vida de José. Porque só Deus dá sonho. O diabo só dá pesadelo. O sonho só quem pode dar para mudar é Deus, o Criador. Porque Deus
é aquele que muda, transforma a situação. E só ele tem este poder. O diabo até promete, mas não faz. Aliás, nós é que damos valor a ele. Nós temos a falha de valorizar a ele, colocar ele num patamar muito elevado, mas só Deus transforma a situação. Só Jesus Cristo transforma a vida. Só Jesus Cristo santifica. Só Jesus Cristo justifica. Só Jesus Cristo realiza os sonhos. Tirando isso, é tudo pesadelo. E o que eu quero dizer para você agora, nessa proposta que eu quero te fazer, creia, confie nas promessas, nos sonhos que Deus te deu. Confie nos sonhos que Deus te deu, porque Ele está contigo para realizar. Quero que você confie, acredite, olhe para frente sem rancor, sem ódio, esqueça o passado que te fez sofrer. Esqueça o sofrimento, as pessoas que te fizeram, porque o mal, segundo José, olha, não foi para mal que vocês me mandaram para cá, não, foi Deus que me trouxe até aqui. Porque todo o mal que o mundo nos faz, Deus transforma em bem, porque diz a Bíblia,